E aí, meus irmãos, a paz do Senhor, 2023 chegou, talvez você tenha traçado aí suas metas e seus objetivos, mas eu sei o que Deus quer de você em 2023. Eu sei o que Deus quer para você, para a sua família, para o seu trabalho e para todas as áreas da sua vida. Eu sei o que Deus espera de mim, espera de você, espera do seu vizinho, espera de qualquer pessoa. Então, o que é que Deus espera de você? O que é que Deus quer para você em 2023? Ele quer que você o busque. Deus quer que você o busque enquanto ele pode ser encontrado. A palavra de Deus diz lá no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6, o seguinte: busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Então, hoje ainda é o dia que você pode buscar o Senhor e encontrar o Senhor. Então, ore a Deus, invoque o Senhor, invoque a Deus, fale com Deus. Medite na palavra de Deus. Não só ore, mas também medite na palavra de Deus. Leia a sua Bíblia para Deus falar com você também. Você fala com Deus através da oração e Deus fala com você através da palavra dele. Porque a Bíblia é a palavra de Deus para nós. E aproveitando isso, não deixe de se reunir como igreja. Deus quer que você frequente uma igreja. Isso está escrito também lá em Hebreus 10, versículo 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ou seja, o dia da volta do Senhor Jesus está próximo. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. O texto está dizendo aqui que eu devo encorajar você a se reunir com a igreja. Nós, cristãos, nós nos reunimos como igreja, isso é uma ordem do Senhor Jesus. Não existe cristão que não quer se reunir com a igreja. Quem ama Jesus ama os seus mandamentos e ama se reunir com a igreja. Então, quando nós não obedecemos esse versículo, nós estamos em pecado, porque o texto está dizendo: não deixe de se reunir com a igreja, segundo o costume de alguns, ou seja, é costume de muitas pessoas não frequentar uma igreja, mas cristãos que não frequentam a igreja não são cristãos verdadeiros, segundo a palavra de Deus, porque quem é cristão de verdade obedece os mandamentos de Jesus e um deles é congregar, frequentar uma igreja. Então, isso é o que Deus quer para você. Buscar Ele através de oração, meditação na palavra, leitura da palavra, praticar o que está na palavra e congregar, ir à igreja, frequentar a igreja é uma das coisas que está na palavra. O que é que Deus tem em segundo lugar para a sua família? A palavra de Deus diz que você tem que cuidar da sua família. Você tem que valorizar a sua família. Você já reparou que tem muitas pessoas que são conhecidas por valorizarem mais os de fora do que valorizarem aqueles da sua própria casa? Muitos filhos falam: meu pai ele gosta mais do amigo dele, gosta mais do vizinho dele, e aqui em casa ele é bruto, ele é ignorante, ele não fala com a gente direito, ele dá tudo para as pessoas lá de fora, mas não dá nada para a gente aqui de casa. Então a palavra de Deus vai dizer lá na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta dele a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. O apóstolo Paulo está falando que uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que sabe que deve cuidar da sua família e não valoriza a sua família, é pior do que uma pessoa que não quer saber de Deus. Uma pessoa que vive no pecado e não está nem aí para a palavra de Deus. Então isso é muito sério. Quando nós devemos cuidar da nossa família, nós devemos cuidar, seja no aspecto emocional, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto de ter, de manter fisicamente, cuidar, de dar o alimento, né, providenciar comida, providenciar água, providenciar uma casa, de valorizar todas essas coisas. Temos que cuidar
Temos que valorizar. Se tem que comprar remédio, compre remédio. Levar no médico, leve no médico. Então, nós devemos cuidar da nossa família. Muita gente cuida mais das pessoas do trabalho, das pessoas da igreja, de outras pessoas, dos amigos, e não cuidam da sua família. Então é preciso colocar a família em primeiro lugar. Depois de Deus, vem a família. Terceiro ponto, o que é que Deus quer de você lá no seu trabalho? A palavra de Deus vai dizer assim, lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na segunda carta, ele diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 10. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, tem muitas pessoas acomodadas, pessoas relaxadas, pessoas que gostam de ficar aí na casa dos outros, sem produzir nada, só fofocando, aprontando, bagunçando, se divertindo, mas não querem se especializar, não querem trabalhar. Então, essas são pessoas que não vão colher o fruto do seu trabalho, que vão ficar com fome, porque elas estão plantando isso e vão colher isso. Elas não estão produzindo, então elas não vão colher. E o apóstolo Paulo está falando aqui. Se alguém não quer trabalhar, então não coma. Não quer trabalhar, não quer fazer por onde, então vai ficar sem comer. Infelizmente, muitas pessoas querem só orar a Deus pedindo emprego, para Deus abrir uma porta. Elas são pessoas que não se qualificam, não fazem um curso, não estudam nada, não quer assistir nada, e na internet está cheio de curso, está cheio de conteúdo para as pessoas aprenderem. São pessoas que não procuram um emprego, só quer aceitar o emprego se for para ganhar 10 mil reais por mês, e a pessoa às vezes não tem qualificação nenhuma. Então a gente precisa ter coerência. A gente precisa orar. Não é errado orar a Deus pedindo um emprego, mas a gente também precisa ter sabedoria. Tem muita gente qualificada aí, mais que nós, conseguindo as melhores vagas, os melhores empregos, elas fizeram por onde? Então vamos fazer a nossa parte também. Vamos nos qualificar. Seja o melhor naquilo que você faz. Se especialize, vá estudar, vá produzir alguma coisa. Porque se você não quer trabalhar, então também não coma. É o ensino do apóstolo Paulo. E por último, as outras áreas. Eu falei para você em relação a Deus, falei da sua família, falei do trabalho e as outras áreas. De tudo que você quer fazer. Se você quiser jogar bola, se você quiser ir para um churrasco, se você quiser ir no cinema, o que é que Deus quer de você em todas essas áreas aí? A palavra de Deus também tem resposta para isso. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, versículo 31, Paulo disse o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu for fazer, tudo que eu fizer, deve ser visando a glória de Deus. Tem que ser algo que vai engrandecer a Deus. Tem que ser algo que eu vou fazer com gratidão a Deus. Tem que ser algo que eu vou fazer não contrariando os propósitos de Deus para mim, para minha vida, que não vão contrariar os mandamentos de Deus. Tudo que eu fizer tem que ser algo que está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus quer que a gente faça. Isso não quer dizer que a gente não pode se divertir. Podemos. O cristão não se diverte. Eu vou num bocado de churrasco, eu gosto de sair com meus irmãos para comer, com meus amigos, sair por aí, dar uma volta no parque e tal. Mas tudo que a gente faz sabendo que as pessoas estão nos olhando, sabendo, observando se a gente realmente está levando uma vida cristã, porque eu posso estar falando todas essas coisas aqui para vocês e não praticar. Então eu estarei em pecado, eu não estarei fazendo para a glória de Deus, eu estarei envergonhando o Evangelho. Então eu tenho que praticar isso que eu estou falando para vocês. Isso em todas as áreas. Se eu estiver passeando na rua com um cachorro, eu tenho que fazer isso para a glória de Deus. Se eu estiver vendo um jogo na televisão, eu vou fazer isso para a glória de Deus. Então, se eu estou vendo um jogo na televisão de futebol e estou xingando todo mundo que eu estou vendo na televisão, eu não estou assistindo um jogo de futebol para a glória de Deus, por exemplo. Se eu estou passeando com um cachorro e estou com um pedaço de pau
espancando um cachorro, eu não estou passeando com o cachorro para a glória de Deus. Entende? Se eu estou assistindo um filme e o filme é um filme que exalta o pecado, que mostra tudo que não presta, e eu faço isso só para os meus prazeres e para valorizar alguns pecados e que não mostra que o pecado é errado, então eu não estou fazendo isso para a glória de Deus. Então, veja que tudo que eu falei o que Deus quer de você, quer de mim, quer das nossas famílias, eu não precisei de ter alguma revelação especial, um anjo me falar. Eu apenas utilizei a palavra de Deus. Eu li alguns versículos da palavra de Deus, porque o que Deus quer que a gente faça, isso tudo já está na palavra dele. Então, é isso que Deus espera de nós em 2023. Então, vamos seguir essas orientações da palavra de Deus, esses mandamentos, e dar um bom testemunho como cristãos. Grande abraço, até mais.